Teresina, quilômetro 19.734. Do semiárido nordestino, partimos para Teresina, onde conhecemos a iniciativa Educar na Estante. E a gente se encontra na nossa próxima. Aqui no estado do Piauí, a jornada ESD se deparou com uma triste realidade onde quase 1/3 dos jovens não estuda e nem trabalha. E hoje nós viemos conhecer a Educar na Estante, que é uma iniciativa dedicada a reverter esse cenário. Gessé, primeiro eu queria entender o que significa nestante. Bom, nestante é uma palavra muito comum aqui no Nordeste, significa neste instante. Para a gente entender, quando a mãe da gente aqui no Nordeste chama a gente, normalmente, a gente já vou nestante. Agora, se ela chama pelo nome completo, a gente tem que dizer, já vou nestantinho, que é tipo o 5G do nestante. Então, nestante significa agora, é a urgência do momento, né? E o que é o Educar na Estante? Bom, o Educar na Estante é uma plataforma e uma metodologia que visa alcançar jovens em situação de vulnerabilidade social e principalmente aqueles jovens que estão nessa situação que você descreveu, sem estudar e sem trabalhar. Então, nós temos todo o cuidado, toda a metodologia para alcançar esses jovens e incluí-los na educação. Seja zona rural ou comunidade? Principalmente zona rural e periferia. Veja, esses jovens que hoje estão nessa situação são apenas a ponta do iceberg. Nós temos, com o avanço da tecnologia, se esses jovens não alcançarem a educação adequada, eles naturalmente estarão obsoletos em breve e aí precisarão ser sustentados e não lutar pelas próprias forças. Então, o nosso objetivo é alcançar estes jovens e incluí-los dentro do sistema educacional. E é isso aí, pessoal. Quando nós falamos de índices de violência, criminalidade, desemprego, também estão associados ao acesso à educação. Ainda em Teresina, visitamos a Edsol Compostagem, uma iniciativa que atua no segmento de compostagem de resíduos orgânicos com um programa de benefícios. Bom, e aqui tem alguns dos baldinhos que a gente coletou essa semana dos nossos associados com os resíduos que eu vou mostrar para vocês. Então tem casca de alimento, restos de pães, até guardanapo de papel que eles também podem ser compostados. Então toda semana a gente coleta esses baldinhos, traz aqui para o nosso pátio, faz a compostagem e ele se transforma nesse adubo. Então esse é o adubo que mensalmente a gente entrega para o associado. Então quando ele contrata a coleta dos resíduos, ele está pagando pelo lixo beneficiado, que é o adubo. E antes de partirmos, acompanhamos uma aula sobre compostagem com a especialista Lígia Rocha da Ninho do Verde Compostagem. E para mostrar para vocês como a compostagem pode ser feita em qualquer lugar, a gente vai mostrar como faz uma composteira caseira. Isso dá para fazer no apartamento, no cantinho da casa e é muito fácil. Você começa pegando 3 baldinhos, isso você encontra em qualquer padaria. Você vai ter que fazer alguns cortes, algumas mudanças nesses baldes, né? A gente vê aqui, ó, que eles foram cortados, né? E que eles têm um furinho. Esses furinhos são importantes porque aqui é um processo onde esse oxigênio precisa circular. Acesse a aula completa em ESD Kids. Nos despedimos do Piauí no encontro dos rios Poti e Parnaíba. No dia seguinte, 8 horas de estrada e chegamos em São Luís do Maranhão. Estamos em São Luís do Maranhão e hoje nós viemos conhecer o movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu, uma economia que desenvolve e comercializa produtos como sabão, azeite, farinha, óleo, sabonete e também produtos para artesanato. Fátima, conta para nós qual que é a missão desse movimento. A missão do movimento é organizar as quebradeiras para que inserir elas no mercado de trabalho. É isso aí.
Edileuza, já são quantas mulheres que fazem parte desse movimento e quais estados de atuação? 300 mil mulheres estão nos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins. É isso aí. E hoje um dos grandes desafios é manter a floresta em pé, porque o babaçu que elas colhem no chão. E elas têm o desafio de combater a degradação ambiental e o agronegócio é responsável. Além de incluir mulheres no mercado de trabalho, gerar oportunidades de renda e atuar em prol da conservação das florestas de babaçu, a iniciativa criou programas de qualificação profissional para jovens, que envolve desde conhecimentos gerais sobre o mercado de babaçu a empreendedorismo. E nesse ambiente pudemos trocar uma ideia sobre sustentabilidade, ESG e a participação deles em novas economias verdes. Madrugada em São Luís do Maranhão. Começamos a deixar o Nordeste brasileiro rumo ao norte do país. 15 horas de viagem e chegamos em Paragominas, no Pará. Estamos em Paragominas, no Pará, um dos estados que mais desmatou no Brasil. E aqui nós viemos conhecer a pecuária verde. Estou com o Mauro Lúcio. Mauro, qual que é o histórico de desmatamento do estado e também os desafios para se implementar uma pecuária cada vez mais sustentável? Bom, nesse histórico nós vamos pegar a linha do tempo e vamos trabalhar um pouco com o propósito que era nessa época, né? A década de 60, a década de 70, o propósito era trazer pessoas, era habitar, né, a região. Ou seja, era terras para homens sem terras. Então era ofertado pelo governo. Ofertado, né? Pelo governo. Então para isso nós viemos e para que isso gerasse renda, tinha que ser pecuária. É a única atividade que consegue se sobressair em áreas sem logística, sem condições nenhuma. Então essa é a atividade que consegue. Partindo disso, principalmente o início dos anos 80, descobriu-se, né, a atividade, não que descobriu, mas começou a ter a atividade madeireira. E aí isso cresceu muito e a partir de 86, com o Plano Cruzado, houve uma valorização muito grande, passou a se chamar o ouro verde. Era a nossa madeira, você entendeu? Era o ouro verde. Então aquilo tinha uma valorização muito grande e isso fez com que viessem muito mais pessoas, aumentou o número de pessoas para poder vir para cá. Toda essa área aberta através da pecuária e depois a madeira incentivando essa abertura de áreas, né, trazia-se e colocava pecuária nisso aí. A pecuária sempre esteve presente, né, o fim do desmatamento, os fins, né, para que servia aquele desmatamento, estava a pecuária, estava a criação de animais para poder colocar ali. E nesse momento era o momento de crescimento, ou seja, era um crescimento realmente horizontal. Mas por quê? Era a proposta para isso. A proposta era essa. Nós entendíamos muito pouco, né, de biodiversidade, da riqueza da floresta. Nós entendíamos muito pouco disso. Então eu acho que ao passar dos anos, né, nós começamos a ter entendimento sobre isso e o mundo começou a enxergar a necessidade da biodiversidade, a necessidade que tem hoje para poder parar as mudanças climáticas. Então a gente está vendo que essa questão do desmatamento ela é muito mais prejudicial. Então, não hoje, né, mas há mais de 10 anos, a gente já teria que ter mudado. O problema é você mudar uma coisa que está num movimento muito grande. É muito difícil, né? Mas a Pecuária Verde surgiu justamente para isso, para otimizar o uso das áreas. Então, nós precisamos de trazer mais atividades, porém, nós não podemos abrir mais áreas. Então, essas atividades que vão vir, agricultura, silvicultura, tudo, elas têm que ir nas terras onde estão praticando pecuária
e nós melhorarmos a pecuária para poder ter necessidade de menos área. E é isso que o Pecuária Verde veio para poder fazer. Hoje, no Pecuária Verde, para produzir o mesmo tanto de carne que esse é produzido hoje, nós conseguimos fazer isso com 10% só da área, né, utilizada, né, na média. Então, eu acho que é através disso, do uso de tecnologia, né, do uso de conhecimento, de capacitação das pessoas, é que nós vamos fazer isso. Ou seja, nós vamos aumentar o PIB, melhorar bastante, porque aí a gente tem um incremento social muito grande e trazer isso para a nossa região, para o nosso estado, através do Pecuária Verde. E é isso aí. Paragominas hoje é uma referência nacional que, além de conservar a floresta, criar novos corredores de floresta, eles também têm um mapeamento de toda a região, onde 60% são áreas preservadas e 33% são áreas de cultivo. E eles estão aumentando a cada ano essas áreas conservadas. Daqui seguimos para Belém para conhecer a cidade-sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá em 2025, conhecida como a COP30. Segundo o portal Poder 360, o governador do Pará, Helder Barbalho, declarou que Belém receberá um investimento de cerca de 5 bilhões em infraestrutura para a realização da COP30. Mas o grande questionamento que fica é o quanto desse investimento será convertido em melhorias permanentes para a população local. Ainda no estado do Pará, viajamos até Altamira e não poderíamos encerrar a nossa semana de forma melhor. Quilômetro 22.200, estamos em Altamira, no Pará, e aqui no Festival Internacional do Chocolate e Cacau. Vamos conhecer? Nessa semana falamos sobre educação de qualidade, compostagem de resíduos, empoderamento feminino, geração de oportunidades, qualificação profissional, pecuária sustentável e a cidade sede que receberá o evento COP30. Para acompanhar informações sobre a COP30 em Belém, o nosso diário de bordo e doações ao estado do Rio Grande do Sul, acesse a nossa página jornadaesg.com.